Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Para minha mãe, a melhor pessoa que já conheci. O mundo pode estar ensolarado hoje. A grande bola amarela pode estar derramando-se nas nuvens, fluida e borrada, parecendo gema de ovo no céu mais azul, brilhante de esperanças frias e promessas falsas sobre lembranças doces, famílias de verdade, cafés da manhã de rei, pilhas de panquecas banhadas em xarope de bordo sobre um prato em um mundo que não existe mais. Ou talvez não. Talvez o dia esteja escuro e úmido, soprando um vento tão cortante que fere a pele dos nós dos dedos de homens adultos. Talvez esteja nevando, talvez esteja chovendo, não sei, talvez esteja gelado, tenha granizo, seja um furacão escorregando para um tornado e a terra esteja tremendo e se abrindo para liberar espaço para os nossos erros. Não tenho a menor ideia. Não tenho mais janela. Não tenho uma vista. Faz 1 milhão de graus abaixo de zero em meu sangue e estou enterrada 15 metros abaixo da terra em uma sala de treinamento que virou meu segundo lar nos últimos tempos. Todos os dias, encaro essas 4 paredes e lembro a mim mesma que não sou prisioneira, não sou prisioneira, não sou prisioneira, mas às vezes, os antigos medos percorrem minha pele e pareço não conseguir me libertar da claustrofobia que aperta minha garganta. Fiz tantas promessas quando cheguei aqui. Agora não tenho tanta certeza. Agora estou preocupada. Agora, minha mente é uma traidora porque meus pensamentos arrastam-se para fora da cama toda manhã com olhos agitados e mãos suadas e risos nervosos que se acomodam em meu peito, crescem em meu peito, ameaçam explodir meu peito, e a pressão me aperta e me aperta e me aperta. A vida por aqui não é o que eu esperava que fosse. Meu novo mundo está gravado em bronze de canhão, selado com prata, afogado nos cheiros de pedra e aço. O ar é gelado, os tapetes são laranja, as luzes e os interruptores apitam e tremulam, eletrônicos e elétricos brilhantes em neon. Está cheio aqui, cheio de corpos, cheio de salas lotadas de sussurros e gritos, pés batendo no chão e passos cuidadosos. Se eu prestar bastante atenção, posso ouvir os sons de cérebros trabalhando e testas sendo beliscadas e dedos tamborilando em queixos e lábios e sobrancelhas franzidas. As ideias são carregadas nos bolsos, os pensamentos estão apoiados na ponta de todas as línguas, olhos se comprimem com a concentração, com o planejamento cuidadoso a respeito do qual eu devia querer saber, mas nada está funcionando e todos os meus pedaços estão quebrados. Devo controlar minha energia, disse Castle. Nossos dons são formas diferentes de energia. A matéria nunca é criada ou destruída, ele me contou, e como nosso mundo mudou, a energia contida nele mudou também. Nossas habilidades são tiradas do universo, de outras matérias, de outras energias. Não somos aberrações. Somos inevitabilidades das perversas manipulações de nossa Terra. Nossa energia veio de algum lugar, ele disse. E algum lugar é no meio do caos ao nosso redor. Faz sentido. Lembro-me de como o mundo estava quando eu o deixei. Lembro-me dos céus irritados e da sequência de pores do sol desmoronando sob a lua. Lembro-me da terra rachada e dos arbustos ásperos e do que costumava ser verde e está agora muito perto do marrom. Penso na água que não podemos beber e nos pássaros que não voam e em como a civilização foi reduzida a nada além de uma série de aglomerados espalhados pelo que sobrou de nossa terra devastada. Este planeta é como um osso quebrado que não voltou ao lugar certo, sem pedaços de cristal colados. Fomos estilhaçados e reconstruídos, disseram-nos para nos esforçarmos todo dia e fingirmos que ainda funcionamos da maneira como deveríamos. Mas é mentira, é tudo mentira. Cada pessoa, lugar, coisa e ideia é uma mentira. Eu não funciono do jeito certo. Não sou nada além da consequência de uma catástrofe. 2 semanas desabaram na beira da estrada, abandonadas, já esquecidas. Há 2 semanas estou aqui e em 2 semanas, instalei-me em uma cama de cascas de ovo, imaginando quando alguma coisa vai quebrar, quando eu serei a primeira a quebrá-la, imaginando quando tudo vai desmoronar.
Com 2 semanas eu devia estar mais feliz, mais saudável, dormindo melhor e mais tranquila neste espaço seguro. Em vez disso, fico preocupada com o que vai acontecer se eu não conseguir acertar, se eu não descobrir como treinar da forma certa, se eu machucar alguém de propósito por acidente. Estamos nos preparando para uma guerra sangrenta. Por isso estou treinando. Todos nós estamos tentando nos preparar para derrotar o Warner e seus homens, para ganhar uma batalha por vez, para mostrar aos cidadãos de nosso mundo que ainda há esperança, que eles não precisam concordar com as exigências do restabelecimento e virar escravos de um regime que não quer nada além de explorá-los para ter poder. E eu concordei em lutar, em ser uma guerreira, em usar meus poderes em contradição com meu bom senso. Porém, a ideia de encostar a mão em alguém traz um mundo de lembranças, sentimentos, um arrepio de poder que experimento somente quando entro em contato com uma pele não imune à minha, um arrepio de invencibilidade, um tipo atormentado de euforia, uma onda de intensidade que enche cada poro de meu corpo. Não sei o que isso fará comigo. Não sei se posso confiar em mim mesma para ter prazer com a dor de outra pessoa. Tudo o que sei é que as últimas palavras de Warner estão presas em meu peito e não consigo tossir e expelir o frio e a verdade que ferem o fundo de minha garganta. Ada não faz ideia de que Warner pode tocar em mim. Ninguém sabe. Warner devia estar morto. Warner devia estar morto porque eu devia ter atirado nele, mas ninguém supunha que eu precisaria saber disparar uma arma e agora, acho que ele veio me procurar. Ele veio para lutar. Por mim. 2. Uma batida rápida e a porta é aberta de repente. A senhora Ferrars. Não sei o que espera conseguir sentada no canto. O sorriso fácil de Castle entra dançando na sala antes dele. Eu tomo um pequeno fôlego e tento olhar para Castle, mas não consigo. Em vez disso, sussurro uma desculpa e ouço o tom arrependido que minhas palavras ganham nessa grande sala. Sinto meus dedos trêmulos apertarem-se contra as esteiras espessas e acolchoadas espalhadas pelo chão e penso que não conquistei nada desde que cheguei aqui. É humilhante, muito humilhante decepcionar uma das únicas pessoas que já foi gentil comigo. Castle fica parado bem em frente a mim. Espera até eu finalmente levantar o olhar. Não precisa se desculpar. Ele diz. Seus olhos penetrantes e castanho claros e seu sorriso amigável fazem com que seja fácil esquecer que ele é o líder do ponto ômega. O líder de todo esse movimento clandestino dedicado a lutar contra o restabelecimento. A voz dele é muito suave, muito gentil e isso é quase pior. Às vezes, queria que ele simplesmente gritasse comigo. Porém, ele continua, precisa aprender a controlar sua energia, senhora Ferrars. Uma pausa. Um passo. As mãos dele repousam sobre a pilha de tijolos que eu devia ter destruído. Ele finge não reparar nos contornos vermelhos ao redor dos meus olhos nem nos canos de metal que atirei pela sala. O olhar dele evita com cuidado as manchas de sangue nas tábuas de madeira colocadas de lado. Seus questionamentos não me perguntam por que meus punhos estão cerrados e nem se eu me machuquei de novo. Ele levanta a cabeça na minha direção, mas está olhando para um ponto logo atrás de mim, e sua voz é delicada quando fala. Sei que é difícil para você, ele afirma, mas a senhora tem que aprender. Precisa aprender. Sua vida depende disso. Engulo em seco com tanta força que ouço o eco do gole no abismo entre nós dois. Faço que sim com a cabeça, encosto-me na parede, dou boas-vindas ao frio e à dor do tijolo enterrado em minha espinha. Puxo os joelhos para perto de meu peito e sinto os pés pressionados contra as esteiras protetoras que cobrem o chão. Estou tão perto de chorar que tenho medo de acabar gritando. Eu apenas não sei, digo por fim. Não sei nada disso. Não sei nem mesmo o que eu deveria estar fazendo. Olho para o teto e pisco, pisco, pisco. Meus olhos parecem brilhantes, úmidos. Não sei como fazer as coisas acontecerem. Então, precisa pensar, Castle diz, sem se deixar deter. Ele pega um cano de metal descartado. Pesa-o nas mãos. A senhora precisa achar ligações entre os eventos que aconteceram. Quando quebrou o concreto na câmara de tortura de Warner. Quando seu soco atravessou a porta de aço para salvar o Sr. Kent. O que aconteceu? Por que nessas 2 vezes, a senhora conseguiu reagir de forma tão extraordinária? Ele se senta a alguma distância de mim, empurra o cano na minha direção. Preciso que você analise suas habilidades, senhora Ferrars. Você deve ter concentração. Concentração. É uma palavra, mas é suficiente, é o que basta para eu me sentir mal. Parece que todo mundo precisa que eu tenha concentração. Primeiro, Warner precisava que eu me concentrasse e agora Castle precisa que eu me concentre. Nunca consegui fazer isso. O suspiro profundo e triste de Castle me traz de volta ao presente. Ele fica em pé.
Alisa o único paletó azul escuro que parece ter e vejo rapidamente o símbolo prateado do ômega bordado nas costas. Uma mão despreocupada toca a ponta de seu rabo de cavalo. Ele sempre prende os dreads em um nó perfeito na base do pescoço. A senhora está resistindo a si mesma, ele afirma, embora use um tom suave. Talvez devesse trabalhar com outra pessoa para variar. Talvez um parceiro a ajude a desvendar tudo, a descobrir a ligação entre esses dois eventos. Meus ombros travam, surpresos. Pensei que tivesse dito que eu tinha de trabalhar sozinha. Ele passa por mim, olhando-me de soslaio. Coça um ponto abaixo da orelha, coloca a outra mão em um bolso. Eu não queria que a senhora trabalhasse sozinha de verdade, ele conta. Mas ninguém se ofereceu para a tarefa. Uma depois, duas depois, 15 pedras caem na boca do meu estômago. Várias ficam presas na traqueia. Não sei por que engulo a respiração, porque estou tão surpresa. Eu não devia ficar surpresa. Nem todo mundo é o Adam. Nem todo mundo está protegido contra mim da maneira como ele está. Ninguém além de Adam já me tocou e gostou. Ninguém, exceto Warner. No entanto, apesar das boas intenções de Adam, ele não pode treinar comigo. Está ocupado com outras coisas. Coisas que ninguém quer me contar. Porém, Castle está me encarando com um olhar esperançoso, um olhar generoso, um olhar que não faz ideia de que essas novas palavras que ele ofereceu para mim são tão ruins. Ruins porque, por mais que eu saiba a verdade, ainda dói ouvir. Dói lembrar que, embora eu viva em uma redoma com Ada, o restante do mundo ainda me vê como uma ameaça. Um monstro. Uma aberração. Warner estava certo. Não importa aonde eu vá, parece que não consigo fugir disso. O que mudou? Pergunto a ele. Quem está disposto a me treinar agora? Faço uma pausa. Você? Castle sorri. É o tipo de sorriso que dispara uma onda de calor e humilhação pelo meu pescoço acima e atravessa uma lança bem na vértebra de meu orgulho. Tenho de resistir ao impulso de fugir porta fora. Por favor, não tenha dó de mim, é o que quero dizer. Quem me dera ter tempo, Castle me diz. Mas Kenji está finalmente livre. Conseguimos reorganizar a programação dele. E ele disse que ficaria feliz em trabalhar com a senhora. Um momento de hesitação. Quero dizer, se a senhora concordar. Kenji, quero gargalhar alto. Kenji seria o único disposto a se arriscar a trabalhar comigo. Eu o machuquei certa vez. Por acidente. Mas ele e eu não passamos muito tempo juntos desde que ele liderou pela primeira vez nossa expedição para o ponto ômega. Era como se ele estivesse apenas cumprindo uma tarefa, realizando uma missão. Depois de concluída, voltou para sua própria vida. Aparentemente, Kenji é importante por aqui. Ele tem 1 milhão de coisas a fazer, coisas a regularizar. As pessoas parecem gostar dele, até respeitá-lo. Fico imaginando se já ouviram como Kenji odioso e boca suja que eu conheci. É claro, eu respondo a Castle, tentando fazer uma expressão agradável pela primeira vez desde a chegada dele. Parece ótimo. Castle levanta-se. Seus olhos são brilhantes, ansiosos, fáceis de agradar. Perfeito. Pedirei que ele a encontre no café da manhã de amanhã. Vocês podem comer juntos e começar dali. Ah, mas eu geralmente. Eu sei, Castle me interrompe. O sorriso dele está apertado em uma linha fina agora, com a testa enrugada de preocupação. A senhora gosta de fazer as refeições com o Sr. Kent. Sei disso. Mas a senhora quase não passou nenhum tempo com os outros, Sra. Ferrars. E se vai ficar aqui, tem de começar a confiar em nós. As pessoas do ponto ômega sentem-se próximas de Kenji. Ele pode contribuir para sua imagem. Se todos os virem passando um tempo juntos, ficarão menos intimidados com sua presença. Vai ajudá-la a se adaptar. Um calor como óleo quente salpica meu rosto. Eu recuo, sinto meus dedos se torcerem, tento encontrar um lugar para onde olhar, tento fingir que não sinto a dor presa em meu peito. Tenho de engolir 3 vezes antes de poder responder. Eles têm medo de mim. Digo, eu sussurro, eu deixo minha voz morrer. Não quero. Não queria incomodar ninguém. Não queria ficar no caminho. Castle solta um suspiro longo e alto. Ele olha para cima e para baixo, coça o ponto macio sob seu queixo. Ele só tem medo. Ele começa, por fim, porque não a conhecem. Se a senhora se esforçasse um pouquinho mais. Se fizesse até mesmo o menor esforço para conhecer alguém. Ele franze as sobrancelhas. Senhora Ferrars, a senhora está aqui há 2 semanas e quase não falou com suas colegas de quarto. Mas isso não é. Eu acho que elas são ótimas. E ainda assim as ignora? Não passa um tempo com elas? Por quê? Porque nunca tive amigas mulheres antes. Porque tenho medo de fazer algo errado, dizer algo errado e elas acabarem me odiando como todas as outras garotas que já conheci.
E eu gosto muito delas, o que fará com que sua inevitável rejeição seja muito mais difícil de suportar. Não digo nada. Castle balança a cabeça. A senhora agiu tão bem no dia em que chegou. Parecia quase amigável com Brandon. Não sei o que aconteceu, Castle continua. Pensei que fosse se sair bem aqui. Brandon, o menino magro com cabelo loiro platinado e correntes elétricas correndo pelas veias. Eu me lembro dele. Ele foi gentil comigo. Eu gosto do Brandon, digo a Castle desnorteada. Ele está chateado comigo? Chateado? Castle balança a cabeça, dá uma grande gargalhada. Ele não responde à minha pergunta. Não entendo, senhora Ferrars. Tentei ser paciente com você, tentei lhe dar tempo, mas confesso que estou bastante perplexo. A senhora era tão diferente quando chegou. Estava animada por estar aqui. Porém, bastou menos de uma semana para se afastar por completo. Nem olha para as outras pessoas quando anda pelos corredores. O que aconteceu com a conversa? Com a amizade? Sim. Levei um dia para me acomodar. Um dia para olhar o local. Um dia para ficar animada com uma vida diferente e um dia para todo mundo descobrir quem eu era e o que tinha feito. Castle não diz nada sobre as mães que me veem andando pelo corredor e puxam seus filhos para fora de meu caminho. Ele não menciona os olhares hostis e as palavras hostis que suportei desde minha chegada. Ele não fala nada sobre as crianças que foram aconselhadas a ficarem bem longe, e os vários idosos que me observam com tanta atenção. Posso apenas imaginar o que eles ficaram sabendo, de onde tiraram as histórias. Juliette. Uma garota com um toque letal que suga a força e a energia de seres humanos de sangue quente até eles virarem carcaças flácidas e paralisadas, ofegando no chão. Uma garota que passou a maior parte da vida em hospitais e centros de detenção juvenis, uma garota rejeitada pelos próprios pais, rotulada de louca certificada e condenada ao isolamento em um hospício onde até os ratos tinham medo de morar. Uma garota com tanta fome de poder que matou uma criancinha, torturou um bebê, fez um homem adulto cair de joelhos lutando por ar. Ela não tem nem a decência de se matar. Nada disso é mentira. Assim, olho para Castle com manchas coloridas no rosto e letras não ditas nos lábios e olhos que se recusam a revelar seus segredos. Ele suspira. Ele quase diz alguma coisa. Tenta falar, mas seus olhos investigam meu rosto e ele muda de ideia. Apenas me oferece um rápido aceno de cabeça, respira fundo, bate no relógio, diz 3 horas até as luzes serem desligadas e vira-se para sair. Para na porta. Senhora Ferrars, ele diz de repente com delicadeza sem se virar, você escolheu ficar conosco, lutar conosco, ser membro do ponto ômega. Uma pausa. Vamos precisar de sua ajuda. E temo que estamos ficando sem tempo. Eu o observo sair. Ouço seus passos se afastarem conforme eles ecoam ao lado de suas últimas palavras e encosto a cabeça na parede. Fecho olhos que olhavam o teto. Ouço a voz dele, solene e firme, ressoar nos meus ouvidos. Estamos ficando sem tempo, ele disse. Como se tempo fosse o tipo de coisa que pudesse acabar, como se fosse medido em tigelas que nos são entregues ao nascermos e, se comêssemos muito ou com muita rapidez ou logo antes de pular na água, nosso tempo seria perdido, desperdiçado, devorado, já gasto. Porém, o tempo está além de nossa compreensão finita. É interminável, existe fora de nós. Não podemos ficar sem ele nem o perder de vista nem achar uma forma de segurá-lo. O tempo continua mesmo quando não continuamos. Temos bastante tempo, é o que Castle devia ter dito. Temos todo o tempo do mundo, é o que devia ter falado para mim. No entanto, ele não o fez porque o que quis dizer tic-tac é que nosso tempo tic-tac está mudando. Está se lançando para frente em uma direção completamente nova, batendo de cara com outra coisa e... Tic, 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 tic. Está quase. Na hora da guerra. 3. Eu poderia tocá-lo daqui. Seus olhos, azul escuros. Seu cabelo, castanho escuro. Sua camiseta, muito apertada nos lugares certos, e seus lábios dobram-se para cima, para apertar o interruptor que acende o fogo em meu coração, e eu não tenho nem tempo de piscar e soltar o ar antes de estar presa em seus braços. Adam, ei, você, ele sussurra, bem perto de meu pescoço. Eu seguro um arrepio enquanto o sangue sobe para corar meu rosto, e por um momento, apenas esse momento, eu largo meus ossos e permito que ele me segure. Ei! Eu sorrio, inalando o aroma dele. Voluptuoso, é o que isto é. Quase nunca ficamos sozinhos. Adam está dormindo no quarto de Kenji com seu irmãozinho, James, e eu divido o dormitório com as gêmeas curandeiras. Temos, provavelmente, menos de 20 minutos antes de elas voltarem para o quarto, e eu pretendo aproveitar ao máximo essa oportunidade. Meus olhos se fecham.
Os braços de Ada envolvem minha cintura, puxando-me mais para perto, e o prazer é tão enorme que mal posso evitar que meu corpo trema. É como se minha pele e meus ossos estivessem sedentos por contato, carinho, interação humana por tantos anos que não sei como me acalmar. Sou uma criança faminta tentando encher o estômago, devorando meus sentidos no prazer quase imoral desses momentos como se eu fosse acordar de manhã e perceber que ainda estou varrendo o borralho para minha madrasta. Mas Adam, então, aperta os lábios contra minha cabeça e minhas preocupações colocam um vestido chique e fingem ser outra coisa por um instante. Como você está? Pergunto, e é muito constrangedor porque minhas palavras já estão trêmulas, embora ele mal tenha me segurado, mas não consigo me soltar dele. Nunca quero soltar. Nunca. Nunca, nunca. A risada chacoalha o corpo dele, macia e sonora e permissiva. Mas ele não responde a minha pergunta e sei que não responderá. Tentamos escapar juntos várias vezes, apenas para acabarmos pegos e castigados pela nossa negligência. Não podemos sair do quarto depois que as luzes são apagadas. Depois de nosso período de tolerância, uma indulgência concedida por conta de nossa chegada bastante abrupta, acabou. Adam e eu tivemos de seguir as regras como qualquer um. E há muitas regras a seguir. Essas medidas de segurança, câmeras por toda parte, em cada canto, em cada corredor, existem para nos preparar no caso de um ataque. Guardas patrulham à noite procurando qualquer barulho suspeito, atividade ou sinal de violação. Castle e sua equipe são vigilantes na proteção do ponto ômega e não estão dispostos a correr o menor risco. Se um invasor chegar perto demais deste esconderijo, alguém terá de tomar toda e qualquer atitude necessária para afastá-lo. Castle alega ter sido essa vigilância responsável por mantê-los em segredo por tanto tempo, e se eu for totalmente sincera, posso ver a lógica de ele ser tão rígido com isso. Porém, essas mesmas medidas severas me mantêm longe de Adam. Nós nunca nos vemos, a não ser no horário das refeições, quando estamos sempre cercados por outras pessoas. E todo o tempo livre que tenho eu gasto trancada em uma sala de treinamento onde devo controlar minha energia. Adam está tão descontente com a situação quanto eu. Eu toco o rosto dele. Ele inspira rapidamente. Vira-se para mim. Diz muito com os olhos, tanto que tenho de desviar o olhar, porque sinto tudo com uma força penetrante. Minha pele é supersensível, finalmente acordada e zumbindo de vida, cantarolando com sentimentos tão intensos que é quase indecente. Não consigo nem esconder. Ele vê o que faz comigo, o que acontece comigo quando seus dedos roçam minha pele, quando seus lábios ficam muito perto de meu rosto, quando o calor de seu corpo contra o meu força meus olhos a se fecharem e meus braços e pernas a tremerem e meus joelhos a cederem sob a pressão. Eu vejo o que isso faz com ele também, saber que ele tem esse efeito sobre mim. Ele me tortura às vezes, sorrindo enquanto demora demais para cruzar o espaço entre nós, deleitando-se com o som de meu coração chocando-se contra meu peito, com a respiração curta que luto com força para controlar, com a maneira como engulo 100 vezes logo antes de ele se mexer para me beijar. Não posso nem olhar para ele sem me divertir com cada momento que tivemos juntos, cada memória dos lábios dele, do toque dele, do aroma dele, da pele dele. É demais para mim, demais, tanto, tão novo, tantas sensações maravilhosas que nunca conheci, nunca senti, nunca pude nem acessar antes. Às vezes, tenho medo de que isso me mate. Liberto-me dos braços dele, estou quente e fria e sem equilíbrio, esperando conseguir controlar a mim mesma, esperando que ele esqueça a facilidade com que me afeta, e sei que preciso de um momento para me recompor. Eu cambaleio para trás. Cubro o rosto com as mãos e tento pensar em algo para dizer, mas tudo está tremendo e eu o vejo olhando para mim, olhando como se pudesse me aspirar por inteira em uma inspiração. Não, é a palavra que penso ouvi-lo sussurrar. Tudo que sei em seguida são os braços dele, o nervosismo desesperado da voz dele quando diz meu nome, e estou desfiando em seu abraço. Estou esfarrapada e despedaçando e sem fazer qualquer esforço para controlar os tremores em meus ossos e ele está tão quente, sua pele está tão quente e nem sei mais onde estou. A mão direita dele sobe pela minha coluna e puxa o zíper que segura meu traje até que ele fique na metade das minhas costas e eu não ligo. Tenho 17 anos a compensar e quero sentir tudo. Não estou interessada em esperar e arriscar os quem sabe e os e os enormes arrependimentos. Quero sentir tudo, porque e se eu acordar e descobrir que esse fenômeno passou, que a data de validade chegou, que minha chance veio e foi embora e nunca vai retornar, que essas mãos nunca mais sentirão esse calor. Não posso. Não vou. Nem percebo que me comprimi contra ele até sentir o contorno de seu corpo sob o algodão fino de suas roupas.
Minhas mãos deslizam por baixo de sua camisa e ouço sua respiração tensa, sinto os nervos de seu corpo se retesarem e olho e vejo os olhos dele fechados e contraídos. Seus traços presos em uma expressão que parece um tipo de dor e de repente, as mãos dele estão no meu cabelo, desesperadas, os lábios tão perto. Ele se inclina e a gravidade sai do caminho dele e meus pés deixam o chão e eu flutuo. Estou voando, ancorada por nada além desse furacão em meus pulmões e o coração dele batendo um pulo rápido demais. Nossos lábios tocam-se. E sei que vou me rasgar nas costuras. Ele está me beijando como se tivesse me perdido e tivesse me encontrado, e eu estivesse escorregando e ele nunca fosse me soltar. Quero gritar, às vezes quero desfalecer, às vezes, quero morrer consciente de que eu soube como era viver com esse beijo, esse coração. Essa explosão suave que me faz sentir como se tivesse tomado um gole de sol, como se tivesse comido as nuvens 8, 9 e 10. Isto me faz doer em toda parte. Ele se afasta, está respirando com dificuldade. Suas mãos escorregam debaixo do material macio de meu traje e ele está tão quente, sua pele está tão quente, e acho que já disse isso, mas não consigo lembrar e estou tão distraída que quando ele fala eu não entendo bem. Mas é alguma coisa. Palavras graves e roucas em meu ouvido, mas eu entendo pouco mais do que uma declaração ininteligível, consoantes e vogais e sílabas quebradas misturadas. As batidas do coração dele ressoam por todo o seu peito e caem dentro do meu. Seus dedos estão traçando mensagens secretas em meu corpo. Suas mãos deslizam para baixo, pelo tecido macio e acetinado deste traje, escorregando para a parte interna das minhas coxas, ao redor da parte de trás dos meus joelhos e para cima, e eu imagino se é possível desmaiar e ainda ficar consciente ao mesmo tempo e aposto que essa é a sensação de hiperventilar quando ele nos puxa para trás. Ele bate as costas na parede, encontra onde apertar firme meus quadris. Puxa-me com força contra seu corpo. Eu ofego. Os lábios dele estão em meu pescoço. Seus cílios fazem cócegas na pele sob meu queixo e ele diz alguma coisa que parece meu nome e beija minha clavícula subindo e descendo. Beijos no arco de meu ombro, e seus lábios. Seus lábios e suas mãos e seus lábios estão procurando as curvas e declives de meu corpo e seu peito está arfando, e ele fala um palavrão e para e diz: meu Deus, você é tão gostosa. E meu coração voa para a lua sem mim. Adoro quando ele me diz isso. Eu adoro quando ele diz que gosta de tocar em mim, porque vai contra tudo que ouvi a vida inteira e eu desejo poder colocar as palavras dele em meu bolso para tocá-las de vez em quando e lembrar-me da existência delas. Juliette. Mal posso respirar. Mal posso levantar o olhar e olhar reto e ver qualquer coisa além da perfeição absoluta deste momento, mas nada disso importa porque ele está sorrindo. Ele está sorrindo como se alguém tivesse pendurado as estrelas em seus lábios e está olhando para mim como se eu fosse tudo, e eu quero chorar. Feche os olhos, ele sussurra. E eu confio nele. Então, concordo. Meus olhos se fecham, e ele beija um, depois o outro. Depois meu queixo, meu nariz, minha testa, minhas bochechas, as duas têmporas, cada centímetro de meu pescoço. Ele se afasta tão rápido que bate a cabeça na dura parede. Algumas palavras de raiva escapam antes que ele possa impedi-las. Estou congelada, assustada e, de repente, com medo. O que aconteceu? Eu sussurro e não sei por que estou sussurrando. Você está bem? Adam se esforça para não fazer uma careta, mas está com a respiração acelerada e olhando ao redor e gaguejando. Dê desculpe. E agarra a parte de trás da cabeça. Quero dizer, eu pensei. Ele desvia o olhar, limpa a garganta. Eu pensei ter ouvido alguma coisa. Pensei que alguém estava prestes a entrar. É claro, Ada não tem permissão para estar aqui. Os meninos e as meninas ficam em alas diferentes no ponto ômega. Castle diz que é principalmente para garantir que as garotas se sintam seguras e confortáveis no lugar onde moram, em especial porque dividimos os banheiros e assim, em geral não tenho problema com isso. É bom não ter de tomar banho com homens velhos. Porém, fica difícil nós dois termos um tempo juntos. E durante qualquer tempo que conseguimos encontrar, estamos sempre super atentos para não sermos descobertos. Ada encosta na parede e estremece. Eu estendo a mão para tocar a cabeça dele. Ele se retrai. Eu congelo. Você está bem? Sim. Ele suspira. Eu apenas. Quero dizer. Ele balança a cabeça. Não sei. Ele baixa a voz. Os olhos. Não sei que diabos está errado comigo. Ei. Eu roço as pontas dos meus dedos na barriga dele.
O algodão de sua camisa ainda está morno com o calor de seu corpo e eu tenho de resistir à ânsia de enterrar meu rosto nele. Tudo bem, digo. Você estava apenas sendo cuidadoso. Ele sorri um sorriso estranho e triste. Não estou falando da minha cabeça. Eu encaro. Ele abre a boca. Ele a fecha. Ele a força a abrir de novo. Quero dizer, isto. Ele faz um gesto entre nós dois. Não termina. Não olha para mim. Não entendo. Estou perdendo a cabeça, ele diz, mas sussurra como se nem estivesse certo de que estava falando aquilo. Eu olho para ele. Olho e pisco e viajo em palavras que não posso ver e não posso encontrar e não posso falar. Ele está balançando a cabeça. Agarra a parte de trás da cabeça e parece constrangido, e estou me esforçando para entender o porquê. Adam não fica constrangido. Adam nunca fica constrangido. A voz dele está grossa quando ele por fim fala. Esperei tanto para ficar com você, ele começa. Eu quis isso. Eu quis você por tanto tempo e agora, depois de tudo. Adam, o que vocês está de? Não consigo dormir. Não consigo dormir e penso em você o tempo todo e não posso. Ele para. Pressiona a parte de baixo das mãos contra a testa. Fecha os olhos e aperta-os. Vira-se na direção da parede para eu não ver seu rosto. Você deve saber. Você tem de saber. Ele diz as palavras ásperas, parecendo esgotá-lo, que eu nunca quis nada como quis você. Nada. Por causa disso. Quero dizer, meu Deus, eu quero você, Juliette, eu quero. As palavras vacilam conforme ele se vira para mim, os olhos brilhantes demais, a emoção corando a superfície de seu rosto. O olhar dele demora-se nas linhas de meu corpo, tempo suficiente para acender um fósforo no fluido de isqueiro que flui em minhas veias. Eu pego fogo. Quero dizer alguma coisa certa e firme e tranquilizadora. Quero dizer a ele que entendo, que quero a mesma coisa, que eu quero também, mas o momento parece tão carregado e real e urgente que quase tenho certeza de que estou sonhando. É como se eu tivesse apenas minhas últimas letras e tudo que tenho são os Q e os Z, e acabei de lembrar que alguém inventou um dicionário quando ele finalmente arranca os olhos de mim. Ele engole em seco com força, os olhos voltados para o chão. Desvia o olhar de novo. Uma de suas mãos está presa no cabelo, a outra está fechada contra a parede. Você não tem ideia, ele diz, a voz dissonante, do que faz comigo. O que me faz sentir. Quando você toca em mim. Ele passa uma mão trêmula pelo rosto. Quase ri, mas sua respiração está pesada e irregular. Ele não me olha nos olhos. Dá um passo para trás, fala um palavrão baixinho. Passa o punho para cima e para baixo da testa. Caramba! Que diabos estou dizendo? Merda! Desculpe. Esqueça isso. Esqueça que eu disse alguma coisa. É melhor eu ir. Eu tento pará-lo, tento encontrar minha voz, tento dizer está tudo bem, mas estou nervosa agora, tão nervosa, tão confusa, pois nada disso faz sentido. Não entendo o que está acontecendo ou porque ele parece tão incerto sobre mim e nós e ele e eu e todos esses pronomes juntos. Não o estou rejeitando. Nunca o rejeitei. Meus sentimentos por ele sempre foram muito claros. Ele não tem motivo para se sentir inseguro a meu respeito ou perto de mim. E eu não sei por que ele está me olhando como se algo estivesse errado. Eu sinto muito, ele diz. Eu não devia ter dito nada. Apenas estou. Merda. Eu não devia ter vindo. É melhor eu ir. Eu tenho que ir. O quê? Adam, o que aconteceu? Do que você está falando? Foi uma péssima ideia, ele afirma. Sou tão idiota. Nem deveria ter vindo até aqui. Você não é idiota. Está bem. Está tudo bem. Ele ri alto e insincero. O eco de um sorriso desconfortável demora-se em seu rosto quando ele para, encara um ponto bem atrás de minha cabeça. Não diz nada por bastante tempo até finalmente falar. Bem, ele começa, tenta parecer alegre. Não é o que Castle pensa. O quê? Eu ofego pega de surpresa. Sei que não estamos mais falando de nosso relacionamento. As mãos dele estão, de repente, nos bolsos. Não. Adam balança a cabeça para cima e para baixo. Encolhe os ombros. Olha para mim e desvia o olhar. Não sei. Acho que sim. Mas os testes estão. Quero dizer, não consigo parar de balançar a cabeça. Ele encontrou alguma coisa? Adam não olha para mim. Ai meu Deus, digo, e sussurro essas palavras como se sussurrar, de alguma forma, tornasse a situação mais fácil. Então, é verdade? Castle tem razão? Minha voz, aos poucos, está ficando mais aguda e meus músculos estão começando a ficar tensos e eu não sei por que esse sentimento parece medo, esse sentimento que se arrasta pela minha coluna acima. Eu não deveria ter medo se Adam tem um dom como o meu,
Eu devia saber que não poderia ter sido tão fácil, que não poderia ter sido tão simples. Essa sempre foi a teoria de Castle, que Adam pode tocar em mim porque ele também tem algum tipo de energia que permite isso. Castle nunca achou que a imunidade de Adam à minha habilidade fosse uma feliz coincidência. Ele achava que tinha de ser mais que isso, mais científico do que isso, mais específico do que isso. Eu sempre quis acreditar que simplesmente tive sorte. E Adam queria saber. Ele estava animado para descobrir, na verdade. Porém, depois de começar os testes com Castle, Adam parou de querer falar a respeito. Ele nunca me deu nada além das notícias mais superficiais sobre a situação. Algo está errado. Algo está errado. É claro que sim. Não sabemos nada definitivo. Adam me conta, mas posso ver que ele está se segurando. Preciso fazer mais algumas sessões. Castle diz que ainda há mais algumas coisas que ele precisa examinar. Não deixo de perceber a forma mecânica como Adam dá essa informação. Algo não está certo e não acredito que não viu sinais até exatamente agora. Eu não quis, entendo. Não quis admitir para mim mesma que Adam parece mais exausto, mais desgastado, mais extenuado do que eu já tinha visto. A ansiedade construiu um lar sobre seus ombros. Adam, não se preocupe comigo. Suas palavras não são duras, mas há uma urgência velada em seu tom que não posso ignorar. E ele me puxa em seus braços antes que eu tenha uma chance de falar. Seus dedos fecham meu zíper até eu ficar decentemente vestida. Estou bem, ele garante. De verdade, quero apenas saber se você está bem. Se você está bem aqui, então eu também estou. Tudo está bem. Ele recupera o fôlego. Certo, tudo vai ficar bem. O sorriso trêmulo em seu rosto faz minha pulsação esquecer que tem um trabalho a realizar. Certo, demoro um instante para encontrar minha voz. Certo, claro, mas... A porta é aberta e Sônia e Sarah já estão na metade do quarto quando congelam, com os olhos fixos em nossos corpos enlaçados. Ah, Sarah diz. Sônia olha para o chão. Adam fala um palavrão baixinho. Podemos voltar depois, as gêmeas dizem juntas. Elas estão saindo pela porta quando eu as paro. Não vou expulsá-las de seu próprio quarto. Peço que elas não saiam. Elas perguntam se tenho certeza. Eu dou uma olhada no rosto de Adam e sei que vou me arrepender de perder até mesmo um minuto de nosso tempo juntos. Mas também sei que não posso me aproveitar de minhas colegas de quarto. Este é o espaço pessoal delas, e está quase na hora de as luzes se apagarem. Elas não podem ficar vagando pelos corredores. Adam não está mais olhando para mim, mas também não me solta. Inclino-me para a frente e deixo um beijo suave em seu coração. Ele por fim me olha nos olhos. Oferece-me um sorriso tímido e dolorido. Eu te amo, digo baixinho, para que apenas ele me ouça. Ele exala um suspiro curto e irregular. Sussurra, você não faz ideia, e se afasta. Vira-se. Sai pela porta. Meu coração está pulsando em minha garganta. As meninas estão me olhando, preocupadas. Sônia está prestes a falar, mas, nesse momento, um interruptor, um clique, uma luz tremulante. E as luzes são apagadas. 4. Os sonhos voltaram. Eles me deixaram por um tempo, logo depois de eu ter sido recém-aprisionada na base com Warner. Eu pensei ter perdido o pássaro branco com listras de ouro iguais a uma coroa sobre sua cabeça. Ele costumava me encontrar em meus sonhos, voando com força e suavidade, navegando sobre o mundo como se soubesse mais que os outros, como se tivesse segredos de que nunca suspeitaríamos, como se estivesse me guiando para um lugar seguro. Era meu único pedaço de esperança na escuridão amarga do manicômio, até eu encontrar seu irmão gêmeo tatuado no peito de Adam. Era como se ele tivesse voado para fora dos meus sonhos apenas para repousar sobre o coração de Adam. Achei que fosse um sinal, uma mensagem me dizendo que eu estava, enfim, a salvo. Que eu havia saído voando e finalmente encontrado paz, um santuário. Eu não esperava ver o pássaro de novo. Porém, agora ele voltou e está igualzinho. É o mesmo pássaro branco no mesmo céu azul com a mesma coroa amarela. Mas, desta vez, está congelado, batendo as asas no lugar como se tivesse sido preso em uma gaiola invisível, como se estivesse destinado a repetir o movimento para sempre. O pássaro parece estar voando, está no ar, suas asas funcionam. Parece que está livre para subir pelos céus. Mas está preso, incapaz de voar para cima, incapaz de cair. Tive o mesmo sonho em todas as noites da última semana e em todas as 7 manhãs, acordei estremecendo, tremendo no ar terroso e gelado, lutando para normalizar as lamúrias em meu peito, lutando para entender o que isso significa. Eu me arrasto para fora da cama e visto o mesmo traje que uso todos os dias, a única roupa que tenho agora. É do tom mais forte de roxo, tão roxo que é quase preto.
Tem um leve brilho, um pouco de reflexo na luz. É uma peça só, do pescoço aos pulsos e aos tornozelos, e é justa no corpo sem ser nem um pouco apertada. Eu me mexo como uma ginasta usando esse traje. Tenho botas de couro de cano curto flexíveis que se moldam ao formato de meu pé e me permitem não fazer barulho enquanto caminho pelo chão. Tenho luvas de couro pretas que chegam aos cotovelos e evitam que eu toque em algo em que não deva tocar. Sônia e Sara me emprestaram um de seus elásticos de cabelo e pela primeira vez em anos, posso tirar o cabelo do rosto. Uso um rabo de cavalo alto e aprendi a fechar meus zíperes sem a ajuda de ninguém. Esse traje faz com que eu me sinta extraordinária. Faz com que eu me sinta invencível. Foi um presente de Castle. Ele mandou ser feito para mim antes de eu chegar ao ponto ômega. Ele achou que eu poderia gostar de ter uma roupa que me protegesse de mim e dos outros enquanto, ao mesmo tempo, me desse a opção de machucar outras pessoas. Se eu quisesse. Ou precisasse. O traje é feito de um material especial que deve me manter fresca no calor e aquecida no frio. Até agora tem sido perfeito. Até agora. Vou para o café da manhã sozinha. Sônia e Sara sempre saem antes de eu acordar. O trabalho delas na ala médica nunca acaba. Não apenas elas são capazes de curar os feridos, mas também passam os dias tentando criar antídotos e ungüentos. Na única vez em que conversamos, Sônia explicou-me como algumas energias podem ser esgotadas se nos esforçarmos demais. Como podemos exaurir nosso corpo o suficiente para que ele simplesmente desmorone. As garotas dizem que querem poder criar remédios para usar em casos de muitos ferimentos que elas não possam curar de uma só vez. Afinal, elas são apenas duas. E a guerra parece iminente. As cabeças ainda se viram em minha direção quando entro na sala de jantar. Sou um espetáculo, uma anomalia mesmo entre as anomalias. Eu devia estar acostumada a isso agora depois de todos esses anos. Eu devia ser mais durona, mais desinteressada, mais indiferente à opinião dos outros. Eu devia ser muitas coisas. Eu limpo os olhos e mantenho as mãos ao lado do corpo e finjo que sou incapaz de fazer contato visual com qualquer coisa além daquele ponto. Aquela pequena marca na parede a 15 metros de onde estou. Finjo que sou apenas um número. Não há emoções em meu rosto. Lábios perfeitamente imóveis. Costas retas, mãos abertas. Sou um robô, um fantasma deslizando em meio às multidões. 6 passos para frente. 15 mesas pelas quais passar. 42, 43, 44 segundos e a contagem continua. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Sou forte. A comida é servida somente 3 vezes por dia. Café da manhã das 7 horas às 8 horas. Almoço das 12 horas às 13 horas e jantar das 17 horas às 19 horas. O jantar dura 1 hora a mais porque é no final do dia. É como a nossa recompensa por trabalhar duro. No entanto, as refeições não são eventos chiques e luxuosos. A experiência é muito diferente de jantar com Warner. Aqui apenas ficamos em uma longa fila, pegamos as tigelas já cheias e vamos para a área das mesas, com nada além de uma série de mesas retangulares arrumadas em linhas paralelas pelo salão. Nada é supérfluo e assim, nada é desperdiçado. Vejo Ada na fila e caminho na sua direção. 68, 69, 70 segundos e a contagem continua. Ei, gata! Algo como um caroço me acerta nas costas. Cai no chão. Eu me viro, meu rosto flexiona os 43 músculos necessários para franzir antes de eu vê-lo. Kenji. O sorriso grande e fácil. Olhos da cor de ônix. Cabelo ainda mais escuro, acentuado, super liso e caindo nos olhos. Sua mandíbula está se contraindo e seus lábios estão se contraindo e as impressionantes linhas de suas maçãs do rosto estão arqueadas em um sorriso que luta para continuar reprimido. Ele está me olhando como se eu estivesse andando por aí com papel higiênico no cabelo e não posso deixar de me perguntar por que não passei um tempo com ele desde que chegamos aqui. Em um nível puramente técnico, ele salvou minha vida. E a vida de Adam. E a de James também. Kenji inclina-se para pegar o que parece uma bola compacta de meias. Ele a pesa na mão como se estivesse pensando em jogá-la de novo. Aonde está indo? Ele pergunta. Pensei que devêssemos nos encontrar aqui. Castle disse. Por que trouxe um par de meias para cá? Eu o interrompo. As pessoas estão tentando comer. Ele congela por 1 milésimo de segundo antes de revirar os olhos. Fica atrás de mim. Puxa meu rabo de cavalo. Eu estava atrasado para me encontrar com você, Alteza. Não tive tempo de pôr as meias. Ele faz um gesto para as meias em suas mãos e as botas nos pés. Isso é muito nojento. Sabe, você tem um jeito muito estranho de dizer que se sente atraída por mim. Eu balanço a cabeça, tento esconder minha diversão.
Kenji é um paradoxo ambulante de pessoa inabalavelmente séria e garoto de 12 anos passando pela puberdade em um só corpo. Mas eu tinha esquecido o quão mais fácil é respirar perto dele. Parece natural rir quando ele está próximo. Assim continuo andando e tomo cuidado para não dizer nada, mas um sorriso ainda está puxando meus lábios quando pego uma bandeja e sigo para o centro da cozinha. Kenji está meio passo atrás de mim. Então vamos trabalhar juntos hoje. Aham. E então, você simplesmente passa por mim. Nem diz oi. Ele aperta as meias contra o peito. Estou arrasado. Guardei uma mesa para nós e tudo mais. Olho para ele. Continuo andando. Ele me alcança. É sério. Sabe o quão constrangedor é acenar para alguém e a pessoa o ignorar? E aí você fica olhando em volta feito um babaca tentando dizer não, é sério, eu juro, eu conheço aquela garota, e ninguém acredita em ver. Você está brincando? Eu paro no meio da cozinha. Viro-me. Meu rosto está fazendo uma careta. Você falou comigo talvez uma vez nas 2 semanas em que estamos aqui. Quase nem presto mais atenção em você. Certo, espere, ele diz, virando-se para bloquear meu caminho. Nós dois sabemos que não tem como você não ter prestado atenção em tudo isto. Ele faz um gesto para si mesmo. Por isso, se estiver tentando fazer joguinhos comigo, devo avisá-la logo que não vai funcionar. O quê? Eu franzo as sobrancelhas. Do que está falando? Não pode se fazer de difícil, garota. Ele ergue uma sobrancelha. Não posso nem tocar em você. Você leva o difícil a um novo patamar, se é que me entende. Ai meu Deus, eu mexo os lábios sem soltar som, balançando a cabeça. Você é louco. Ele cai de joelhos. Louco pelo seu doce, doce amor. Kenji, não posso levantar os olhos porque estou com medo de olhar ao redor, mas estou desesperada para ele parar de falar, para ficar a um salão de distância dele o tempo todo. Sei que ele está brincando, porém posso ser a única. O quê? Ele pergunta, a voz ressoando pelo salão. Meu amor é envergonha? Por favor, levante e baixe a voz. De jeito nenhum. Por que não? Estou implorando agora. Porque se eu baixar a voz, não conseguirei me ouvir falar. E essa, ele diz, é a minha parte favorita. Não consigo nem olhar para ele. Não me rejeite, Juliette. Sou um homem solitário. O que há de errado com você? Você está partindo meu coração. A voz dele está até mais alta, seus braços balançando em gestos tristes que quase me atingem conforme dou passos para trás, em pânico. Porém, nesse momento percebo que todas as pessoas o estão observando, entretidas. Consigo abrir um sorriso constrangido quando olho para o salão e fico surpresa ao perceber que ninguém está olhando para mim agora. Os homens estão sorrindo, claramente acostumados com as palhaçadas de Kenji, e as mulheres estão encarando-o com uma mistura de adoração e mais alguma coisa. Adam está olhando também. Ele está em pé com a bandeja nas mãos, a cabeça erguida e os olhos confusos. Ele sorri um sorriso meio incerto quando nossos olhares se cruzam. Eu caminho na direção dele. Ei, espere, garota. Kenji pula para ficar de pé e segurar meus braços enquanto me afasto. Você sabe que eu só estava brincando com. Os olhos dele seguem meu olhar até onde Adam está. Ele bate a palma na testa. É claro. Como pude esquecer? Você está apaixonada pelo meu colega de quarto. Eu me viro para olhá-lo. Olhe, estou grata por você me ajudar a treinar. De verdade, estou. Obrigada por isso. Mas você não pode sair proclamando seu falso amor por mim, principalmente na frente do Adam. E você tem de me deixar atravessar este salão antes que o café da manhã acabe, certo? Eu quase nunca consigo vê-lo. Kenji concorda balançando a cabeça bem devagar, com um ar um pouco solene. Você está certa. Desculpe. Eu entendi. Obrigada. O Adam tem ciúmes do nosso amor. Vai pegar sua comida. Eu empurro com força, segurando uma risada aborrecida. Kenji é uma das poucas pessoas daqui, exceto Adam, é claro, que não tem medo de tocar em mim. Na verdade, ninguém tem nada a temer quando estou usando este traje, mas, geralmente, tiro as luvas enquanto como, e minha reputação sempre chega antes de mim. As pessoas mantêm distância. E embora eu tenha atacado Kenji por acidente certa vez, ele não tem medo. Acho que seria necessária uma quantidade astronômica de coisas ruins para abatê-lo. Eu o admiro por isso. Adam não diz muito quando nos encontramos. Ele não precisa dizer nada além de ei porque seus lábios entortam para cima de um lado e já posso vê-lo ficando um pouco mais alto, um pouco mais contraído, um pouco mais tenso. E eu não sei muito sobre nada deste mundo, mas sei como ler o livro escrito nos olhos dele. A maneira como ele olha para mim.
Os olhos dele estão pesados agora, de uma forma que me preocupa, mas seu olhar ainda é tão carinhoso, tão focado e cheio de sentimento que eu mal posso me segurar e ficar longe dos braços dele quando estamos próximos. Eu me pego observando-o fazer as coisas mais simples, trocar o apoio de seu peso, pegar uma bandeja, acenar com a cabeça para cumprimentar alguém, apenas para acompanhar o movimento de seu corpo conforme se desloca pelo ar ao nosso redor. Meus momentos com ele são tão poucos que meu peito está sempre muito apertado, meu coração muito convulsionado. Ele me faz querer ser irracional o tempo todo. Ele nunca solta minha mão. Eu nunca quero desviar o olhar. Você está bem? Pergunto, ainda me sentindo um pouco apreensiva por causa da noite anterior. Ele faz que sim com a cabeça. Tenta sorrir, mas o sorriso parece doer. Sim, Ele limpa a garganta. Respira fundo. Desvia o olhar. Sim, desculpe-me por ontem à noite. Eu me desesperei um pouco. Mas com o quê? Ele estava olhando por cima do meu ombro, franzindo as sobrancelhas. Adam? Sim. Por que você se desesperou? Os olhos dele se encontram com os meus de novo. Arregalados. Arredondados. O quê? Nada. Eu não entendo. Por que vocês estão demorando tanto? Eu me viro. Kenji está logo atrás de mim, com tanta comida empilhada em sua bandeja que eu me surpreendo por ninguém ter dito nada. Ele deve ter convencido os cozinheiros a lhe darem mais. E então, Kenji está nos encarando sem piscar, esperando uma resposta. Por fim, ele tomba a cabeça para trás, em um movimento que diz sigam-me, antes de sair andando. Adam solta a respiração em um sopro e parece tão distraído que eu resolvo parar de falar sobre a noite anterior. Logo mais. Conversaremos logo mais. Tenho certeza de que não é nada. Tenho certeza de que não é nada mesmo. Conversaremos logo mais e tudo ficará bem. 5. Kenji está esperando por nós em uma mesa vazia. James costumava fazer as refeições conosco, mas agora, fez amizade com várias crianças mais novas no ponto ômega e prefere sentar-se com elas. Ele parece o mais feliz de todos nós por estar aqui, e eu fico feliz por ele estar feliz, mas tenho de admitir que sinto falta de sua companhia. No entanto, tenho medo de dizer isso. Às vezes, não tenho certeza se quero saber por que ele não fica com Adam quando estou por perto. Não acho que quero saber se as outras crianças conseguiram convencê-lo de que sou perigosa. Quero dizer, eu sou perigosa, mas eu apenas. Adam senta-se no banco e eu escorrego para perto dele. Kenji senta-se à nossa frente. Adam e eu escondemos nossas mãos entrelaçadas sob a mesa e eu me permito aproveitar o simples luxo da proximidade dele. Ainda estou usando as luvas, mas simplesmente estar assim tão perto dele já é suficiente. Flores desabrocham em meu estômago, as pétalas macias fazendo cócegas em cada centímetro de meu sistema nervoso. É incrível o efeito que ele tem sobre mim, as coisas que me faz sentir, os pensamentos que me faz ter. É como se eu tivesse ganhado 3 desejos: tocar, saborear, sentir. É um fenômeno muito estranho. Uma impossibilidade louca e feliz embrulhada em papel de seda, amarrada com um laço guardada no meu coração. Muitas vezes, parece um privilégio que não mereço. Adam se mexe e sua perna fica pressionada contra a minha. Eu levanto o olhar e vejo que ele está sorrindo para mim. Um sorriso secreto e discreto que diz tantas coisas. O tipo de coisas que ninguém devia dizer à mesa do café da manhã. Eu me esforço para respirar enquanto reprimo um sorriso. Viro-me para me concentrar em minha comida. Espero não estar corando. Adam inclina-se na direção de meu ouvido. Sinto os sussurros delicados de sua respiração logo antes de ele começar a falar. Vocês são nojentos. Sabem disso, não? Eu levanto os olhos, assustada, e vejo Kenji congelado no meio de um movimento, a colher na metade do caminho até a boca, a cabeça levantada em nossa direção. Ele gesticula com a colher em direção ao nosso rosto. Que diabos é isso? Vocês estão roçando os pezinhos embaixo da mesa, ou algo do tipo? Ada afasta-se de mim, só alguns centímetros, e solta um suspiro profundo e irritado. Sabe, se não gosta, você pode ir embora. Ele mexe a cabeça na direção das mesas ao nosso redor. Ninguém pediu que sentasse aqui. Esse é o Adam fazendo um esforço cuidadoso para ser simpático com Kenji. Os dois eram amigos na base, mas, de alguma forma, Kenji sabe exatamente como provocar Adam dos piores jeitos possíveis. Eu quase esqueço por um momento que eles são colegas de quarto. Imagino como deve ser para eles morarem juntos. Isso é besteira e você sabe, Kenji diz. Eu disse, hoje pela manhã, que tinha de sentar com vocês. Castle quer que eu ajude vocês dois a se adaptarem. Ele bufa, balança a cabeça em minha direção.
Olha, eu não faço ideia do que você vê nesse cara, afirma, mas devia tentar morar com ele. Esse homem é mal-humorado pra caramba. Eu não sou mal-humorado. É cara. Kenji baixa os talheres. Você é mal-humorado. É sempre calha a boca. Kenji vai dormir. Kenji, ninguém quer vê-lo pelado. Kenji, quando eu tenho certeza de que há milhares de pessoas que adorariam me ver pelado. Por quanto tempo você tem de ficar sentado aqui? Adam desvia o olhar, esfrega os olhos com a mão livre. Kenji endireita-se no banco. Pega a colher apenas para golpear o ar de novo. Você devia se considerar sortudo por eu sentar à sua mesa. Estou fazendo parecer descolado por associação. Sinto Adam tenso ao meu lado e decido intervir. Ei, podemos falar sobre outra coisa? Kenji resmunga. Revira os olhos. Enfia outra colher cheia de café da manhã na boca. Estou preocupada. Agora que estou prestando bastante atenção, posso ver o cansaço nos olhos de Adam, o peso em sua testa, os ombros endurecidos. Não posso deixar de me perguntar pelo que ele está passando em seu mundo clandestino. O que não está me contando? Puxo um pouco a mão de Adam e ele se vira para mim. Tem certeza de que está bem? Eu sussurro. Sinto que continuo fazendo a mesma pergunta, de novo e de novo e de novo. Os olhos dele ficam mais suaves imediatamente, parecendo cansados, mas um pouco divertidos. A mão dele solta a minha sob a mesa e só descansa sobre meu colo, apenas para escorregar para minha coxa, e eu quase perco o controle das palavras antes de ele deixar um beijo suave em meu cabelo, seus lábios demorando-se tempo suficiente para destruir minha concentração. Eu engulo em seco com muita dificuldade, quase derrubo o garfo no chão. Levo um instante para lembrar que ele não respondeu à minha pergunta. É apenas depois de desviar o olhar, encarar a comida, que ele balança a cabeça, diz: estou bem. Mas eu não estou respirando e a mão dele ainda está traçando desenhos em minha perna. Senhora Ferrars? Senhor Quente. Eu me endireito no banco com tanta rapidez que bato os nós dos dedos embaixo da mesa ao som da voz de Castle. Há algo na presença dele que me faz sentir como se ele fosse meu professor, como se eu tivesse sido pega aprontando durante a aula. Adam, por outro lado, não parece nem um pouco assustado com a aproximação de Castle. Estou tentando conter um chorinho que se forma por causa da dor em minha mão quando sinto Adam enlaçar nossos dedos de novo. Ele leva meus nós dos dedos, sob a luva, até os lábios. Beija cada um deles sem nunca tirar os olhos de sua tigela de café da manhã. Ouço Kenji engasgar com a comida. Eu agarro os dedos de Adam e levanto o rosto. Castle está parado ao lado de nossa mesa e Kenji está saindo para deixar sua tigela na cozinha. Ele dá uma batida nas costas de Castle, como se fossem velhos amigos, e Castle lança a Kenji um sorriso carinhoso quando ele passa. Volto logo, Kenji grita por cima do ombro, torcendo-se para nos mandar um sinal de ok super entusiasmado. Tentem não ficar pelados na frente de todo mundo, certo? Há crianças aqui. Eu me encolho e olho para Adam, mas ele parece estranhamente concentrado na comida. Não disse uma palavra desde a chegada de Castle. Decido responder por nós dois. Abro um sorriso luminoso. Bom dia. Castle faz um aceno com a cabeça, toca na lapela do terno. Sua postura é forte e controlada. Ele sorri para mim. Vim apenas dar um oi e ver como estão as coisas. Fico feliz em ver que está aumentando seu círculo de amizades, Senhora Ferrars. Ah, obrigada. Mas não posso levar o crédito por essa ideia, eu observo. Foi você quem me disse para eu me sentar com Kenji. O sorriso de Castle é um pouco controlado demais. Sim, bem, ele diz, estou feliz em ver que aceitou meu conselho. Eu aceno com a cabeça na direção de minha comida. Esfrego a testa distraída. Adam parece nem estar respirando. Estou prestes a dizer algo quando Castle me interrompe. Então, Senhor Quente, ele diz. A senhora Ferrars contou que vai treinar com Kenji agora? Espero que a ajude a progredir. Adam não responde. Castle continua, determinado. Na verdade, achei que seria interessante ela trabalhar com o senhor também. Desde que eu supervisione. Os olhos de Adam despertam para prestar atenção. Alarmados. Do que está falando? Bem, Castle faz uma pausa. Vejo seu olhar pular entre Adam e eu. Pensei que seria interessante aplicar alguns testes no senhor e nela. Juntos. Adam fica em pé tão rápido que quase bate o joelho na mesa. De jeito nenhum. Senhor Quente, Castle começa. Sem chance nem no inferno. A escolha é dela. Não quero discutir isso aqui. Eu me levanto na hora. Adam parece pronto para incendiar alguma coisa. Seus punhos estão cerrados nas laterais do corpo, os olhos contraídos, a testa está tensa, seu corpo todo treme de energia e ansiedade. O que está acontecendo? Eu exijo saber. Castle balança a cabeça.
Não está se dirigindo a mim quando fala. Quero apenas ver o que acontece quando ela o toca. Isso é tudo. Você é maluco. Isso é por ela. Castle continua, sua voz cuidadosa, super calma. Não tem nada a ver com o seu progresso. Que progresso? Eu interrompo. Estou apenas tentando ajudá-la a descobrir como afetar organismos que não estejam vivos, Castle está dizendo. Animais e humanos já descobrimos. Sabemos que um toque é suficiente. As plantas não parecem ter influência alguma nas habilidades dela. Mas e todo o resto? É diferente. Ela não sabe lidar com essa parte ainda.